Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre os benefícios por incapacidade destinados aos trabalhadores rurais, aos segurados rurais. Bom, antes de mais nada, é preciso lembrar que o conceito, né, quem é trabalhador rural, está ali definido na Lei 5.889 de 73 e também no artigo 7º da nossa Constituição Federal tem ali definido o que é um trabalhador rural, né? Bom, o ponto é que o resumo da ópera é que o trabalhador rural, independente da forma como ele faça o seu trabalho, é aquele trabalhador que exerce o seu trabalho em zona rural, fora das cidades. Bom, é importante a gente lembrar que o trabalhador rural ele pode ter diversas formas de contribuição para a Previdência Social. Pode ser um trabalhador com vínculo de CLT, com vínculo trabalhista comum, por exemplo, é um trabalhador que exerce ali o seu trabalho em fazenda, pode ser um contribuinte individual que porventura ele recolha as contribuições previdenciárias fazendo trabalhos por si só, sem ter uma vinculação trabalhista, sem ter uma vinculação via CLT, ele pode contribuir como contribuinte individual, ele pode inclusive ter uma contribuição avulsa, por exemplo, que é por meio de sindicato, que também é uma prática comum no meio rural ainda. Pode ser inclusive o segurado especial, que é aquele pequeno trabalhador rural que trabalha dentro de uma terra com economia familiar, produz pouco apenas ali para o seu próprio sustento. Né? Inclusive, para essa classe específica, nem é cobrada contribuições propriamente dito na forma onde os demais devem contribuir para a Previdência Social. Enfim, não importa a forma, o vínculo que ele tem ali com a Previdência Social, se é segurado especial, contribuinte individual, seletista, trabalhador avulso, não importa. O que importa é que ele tenha uma efetividade com a terra, que ele trabalhe dentro da zona rural. Bom, o vídeo especificamente é para tratar sobre os benefícios por incapacidade, as suas peculiaridades para o trabalhador rural. Bom, antes da gente discutir um pouco mais a fundo essa questão do trabalhador rural e quais os benefícios previdenciários por incapacidade destinados a esse grupo de trabalhadores segurados, é importante a gente lembrar que o trabalho no campo ele tem alguns riscos maiores ou riscos diferentes. É muito comum no campo, infelizmente, verificarmos acidentes com máquinas, doenças ocupacionais por trabalho repetitivo, o trabalhador que ali tem um trabalho repetitivo com máquinas ou com enxada, ou qualquer outra situação de cotidiano, com trabalho com animais. Então é muito comum, principalmente doenças relacionadas à coluna, esforço repetitivo, LER, tendinite, túnel do carpo. Infelizmente é absolutamente muito comum a gente verificar que esses trabalhadores rurais acabam tendo uma propensão a ficarem doentes porque o trabalho é efetivamente bastante pesado. Mas não é só isso, o risco de acidente do trabalho também é bastante elevado, com acidentes que geram amputação, cortes, máquinas, enfim, existe um risco bastante agravado e infelizmente é muito comum a gente vê trabalhadores que se acidentam, principalmente porque em algumas regiões o trabalho do campo ainda não é efetivamente protegido, ainda não se trata com a devida seriedade, com o fornecimento de EPIs e tudo mais de proteção, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então acaba que existe efetivamente um número elevado de acidentes no campo. Outro ponto que eleva o risco desses trabalhadores rurais está relacionado ao uso de química em plantações, o que eleva aí a propensão ou a possibilidade de neoplasia, câncer, né, para esses trabalhadores que trabalham com química dentro do campo, muitas vezes sem as proteções devidas. Aqui é importante um destaque
já de início. A neoplasia, o câncer, muitas das vezes, ele não é considerado como uma doença ocupacional, desculpa. Ocorre que quando se trata de um trabalhador rural, existe uma propensão maior, porque acaba que ele trabalha muitas vezes com fertilizante, com produtos agrotóxicos que pode ser considerado como cancerígenos. Então, efetivamente, existe uma possibilidade dessa relação entre o câncer e o trabalho ser efetivado para o trabalhador do campo. Bom, a grande questão e a grande pergunta que se fica em relação a isso é quais os benefícios, né? O que tem efetivamente para o trabalhador rural? Bom, todos os benefícios são também destinados aos trabalhadores rurais, sendo ele um auxílio-doença, que hoje após a reforma da Previdência passou a ser conhecido como benefício por incapacidade temporária. Ele é destinado para aqueles trabalhadores que venham a ter uma doença relacionada ou não ao trabalho e que gera uma incapacidade temporária. Ali é diagnosticado que ele vai ter uma recuperação, então o INSS assume os pagamentos para aquele trabalhador enquanto ele se recupera, enquanto o perito do INSS julga que é um tempo razoável para ele se recuperar e voltar à ativa, voltar para o trabalho. Outra questão bastante importante para esses trabalhadores está relacionada à aposentadoria por invalidez, que hoje, após a reforma da Previdência Social, passou a ser conhecido como benefício por incapacidade permanente, que é destinado para aqueles trabalhadores rurais, já que nós estamos tratando especificamente sobre isso, que estão com incapacidade total e permanente para o trabalho, ou seja, que não têm condições efetivas de continuar mais trabalhando. Né? E é importante a gente destacar que os requisitos são os mesmos. Né? O trabalhador rural tem que ter ali uma carência de 12 meses ou 6 meses quando se tratar de uma recuperação, de uma qualidade de segurado, e também deve ter efetivamente ali demonstrada a sua incapacidade, seja temporária ou seja permanente. Temporária, ele vai receber um auxílio-doença, e sendo ela permanente e total, ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Bom, outro benefício que é bastante comum para os trabalhadores rurais é o auxílio acidente, que é um benefício pela qual o trabalhador que tenha doença ocupacional ou acidente de qualquer natureza e que tenha ficado com alguma sequela, ele tem direito a uma indenização, a um benefício que ele é indenizatório do INSS, que equivale, como todos sabem, a 50% do valor do auxílio-doença. A vantagem desse benefício, meus amigos, é que ele pode ser recebido com outra renda. Não tem problema. O trabalhador que ficou com sequelas fruto de doença ocupacional ou acidente de qualquer natureza, ele vai receber uma complementação. Então ele pode continuar trabalhando e receber o auxílio acidente, porque ele tem caráter indenizatório. E isso, meus amigos, é efetivamente muito comum no trabalho rural. Os trabalhadores acabam, às vezes, tendo algum problema de acidente que gera uma sequela, gera uma diminuição da capacidade de trabalho, algum pequeno acidente, por qualquer natureza, ele pode receber o auxílio acidente. É importante que o trabalhador rural tenha essa dimensão. É importante sempre a gente lembrar que, conforme as estatísticas oficiais, nós temos 18 milhões de trabalhadores no campo ainda no Brasil. Então, é fundamental que esses trabalhadores tenham ciência desses direitos, já que, infelizmente, ainda é muito comum a incapacidade no campo em relação ao trabalho. Bom, um ponto que a gente deve aqui sempre destacar é com relação à reabilitação. Né? O INSS tem lá na lei previdenciária uma possibilidade de, quando o trabalhador ele não tem capacidade para determinada função, mas ele tem capacidade para outras funções, ele pode ter um novo mercado de trabalho, o INSS pode oferecer algum curso de requalificação e determinar que ele retorne ao mercado de trabalho. Ou seja, suspende o benefício, seja ele qual for, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, oferece ali, depois de ter oferecido um curso de requalificação profissional, e manda ele retornar ao mercado de trabalho.
Ocorre, meus amigos, que isso, em se tratando do trabalhador rural, é praticamente impossível, é muito complicado. Porque os trabalhadores rurais que estão em fazendas ou em economia própria, o segurado especial, ou trabalhador avulso, contribuinte individual que trabalha no campo, geralmente eles não têm outros trabalhos, eles não têm outras formas de se reinserir no mercado de trabalho, a não ser naquilo que eles sabem fazer, naquilo que eles já têm um conhecimento prévio, muitas vezes desde a infância. Então, é muito injusto, é muito ilógico que o INSS venha e fale, olha, você está incapacitado para o trabalho no campo, mas nós vamos te dar aqui um treinamento para ser um auxiliar administrativo, para você voltar ao trabalho. Do que vale um curso de auxiliar administrativo para um homem do campo? Então, neste caso, é preciso que o trabalhador rural insista na aposentadoria por invalidez, porque a reabilitação profissional para o trabalhador do campo não é efetiva, ela é injusta sob o prisma social. Então, no caso de reabilitação profissional destinado ao trabalhador rural, ele deve efetivamente sempre buscar e ser contra esse tipo de procedimento determinado pelo INSS e lutar pela aposentadoria por invalidez, levando sempre em consideração as questões sociais, a escolaridade, a idade e, principalmente, neste caso do trabalhador rural, o ambiente em que ele trabalha. Ou seja, se ele não conseguir trabalhar com seu esforço, com a força dos seus braços e tudo mais, possivelmente ele não vai ter condições sociais de arrumar outro emprego numa outra função. E não é justo que o INSS determine que esse trabalhador rural venha trabalhar em outra coisa, porque não vai atingir a finalidade social. Simplesmente ele vai ficar à mercê do desemprego e sem nenhuma renda. Por isso, nessa circunstância, onde é verificada uma incapacidade parcial e que possivelmente o INSS julgue que possa ser possível uma reabilitação profissional para o trabalhador rural especialmente, é fundamental que se busque a justiça e tente efetivamente uma aposentadoria por invalidez, que hoje passou a ser reconhecido como benefício por incapacidade permanente. O tema ele é bastante interessante, ele atinge milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores brasileiros, e é importante sempre estar atento, sempre analisar as circunstâncias do caso concreto. O trabalhador rural, ele é diferente dos demais trabalhadores, as condições elas são diferentes e a Justiça e o INSS devem levar em consideração essas diferenças, essas situações especiais. Quer saber mais? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram. No nosso site também nós temos vários artigos sobre o tema de trabalhador segurado rural. Um forte abraço e até o próximo vídeo.